Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal IF Soluções Simples. No vídeo de hoje, nós vamos falar do recurso do Excel chamado Atingir Meta. Esse recurso ele é utilizado quando nós sabemos o resultado de uma série de fórmulas ou de uma fórmula qualquer, mas nós não sabemos o valor de entrada dessas fórmulas para que a gente atinja aquele resultado que nós queremos. O recurso Atingir Meta ele normalmente é utilizado quando nós já sabemos o final de uma expressão, o valor que nós queremos no final de uma expressão, mas ainda a gente não sabe qual é o valor de entrada para que esse final seja exatamente aquele que a gente deseja. Mas o que seria isso? Vamos ver aqui o nosso exemplo para simplificar essa descrição do recurso. Nós temos aqui uma planilha de cálculo de custo mensal de um funcionário, onde o setor de orçamento aí da empresa definiu que o custo total aqui do mês tem que ser de até R$7.000. Então, nós temos aqui alguns benefícios dos funcionários, desse funcionário, com alguns descontos. Claro que isso aqui não está baseado na legislação, é apenas para teste. Aqui as provisões contábeis aí de 13º, férias e 1/3 e dos impostos aí incidentes sobre o salário. Vocês podem observar que cada célula dessa contém fórmulas. A gente então vai ter que definir aqui através do Atingir Meta qual é o salário, certo? A nossa entrada, qual é o salário que através de todas essas variáveis aqui, no final nós tenhamos um custo de R$7.000 que foi o definido. Então, o que é que o Atingir Meta irá fazer? O Atingir Meta vai fazer testes aqui na nossa entrada até que todas essas variáveis aqui seja exatamente R$7.000. Então, no final do processo, nós vamos saber até quanto de salário bruto nós podemos pagar a este funcionário para que a gente atenda o que foi definido aí pelo setor de orçamento da empresa. Vamos lá então. Para acessar o recurso Atingir Meta, nós vamos aqui em Dados, Teste de hipóteses. No Excel 2016, provavelmente vocês vão ver aí Previsões ao invés de Teste de hipóteses, Atingir Meta. Vamos clicar aqui e aqui nós temos 3 campos aqui de argumentos deste recurso para que a gente atinja o nosso objetivo. Definir célula é aquela célula que nós sabemos qual é o valor que nós queremos que ela seja. Então vai ser o custo do funcionário. Nós vamos clicar aqui e selecionar o custo do funcionário. Para valor, então se eu quero que o custo do funcionário seja R$7.000, eu digito aqui, que é o nosso exemplo. R$7.000. E eu quero que aqui alterar a célula do salário até que o custo total seja de R$7.000. Então eu vou clicar aqui, salário bruto. O que é que o Atingir Meta vai fazer? Ele vai simular o valor do salário até que o custo chegue a R$7.000. Então eu vou saber qual é o salário bruto máximo que eu posso pagar esse funcionário, desde que no final eu só tenha um custo mensal de R$7.000, que foi o definido aí pelo orçamento da minha empresa ou da sua empresa aí. Vamos dar um OK para ver como o recurso funciona. Você pode observar que ele fez todo o cálculo. Então, se você pagar um salário bruto ao funcionário aqui, ao analista fiscal júnior, nesse caso, de R$ 4.172,97, tendo estes benefícios aqui, com as provisões, com tudo aqui, você vai ter um custo mensal de R$7.000. Então, o Atingir Meta ele descobriu qual era o salário aqui máximo que eu posso estar pagando a esse analista aí. Vamos somente fazer uma outra mudança aqui. Novamente aqui o custo do funcionário, que é o valor que nós queremos mudar. Vamos colocar agora 8.000. E o salário aqui é o valor que nós queremos descobrir. Então vamos dar um OK, vocês vão ver que o salário aumenta um pouco aqui. Ele aumentou dessa forma. Mas diante disso você pode estar se perguntando aí, sim, mas toda vez eu vou ter que clicar em dados, teste de hipótese, Atingir Meta para calcular uma planilha que eu já sei
o que eu quero fazer e o campo aqui que eu criei para que eu já definisse o valor que eu quero do meu custo final? Não, a gente tem uma forma aqui dentro do VBA gravando uma macro, uma forma simples que não necessita na realidade de muito conhecimento de VBA para que seja realizada. Infelizmente aqui no atingir meta você pode observar que o valor que nós queremos encontrar, que seria o custo, ele não tem um campo aqui para a gente selecionar uma célula da planilha. Mas então vamos ver como fazer isso através de uma gravação de uma macro e uma alteração simples dentro do VBA. Vou cancelar aqui que eu não quero calcular. Vamos aqui em desenvolvedor. Se essa opção não estiver disponível aí para você, você vem aqui em arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e marque aqui à direita o desenvolvedor. Dê um OK e ele vai aparecer aí para você. Aqui no desenvolvedor você tem diversas opções aqui para tratar questões de macro e de VBA, suplementos, botões, listas, tudo que você pode estar utilizando aí através do VBA. Vamos aqui em gravar macro, que é o nosso objetivo. Vamos dar um nome a essa macro, atingir meta. O nome da macro ela não pode ter espaço, por isso que eu coloquei aqui o underline. Você pode colocar junto aí da forma que você desejar. Vamos dar aqui um OK. Claro que se você quiser também criar uma tecla de atalho, ao invés de colocar um botão na planilha, você pode criar aqui, digitar aqui qual é a letra, o caractere que você quer utilizar como atalho para executar essa macro. Vamos dar um OK. Para quem nunca gravou uma macro aqui no Excel, o que é que a macro está fazendo aqui? Ela está gravando todos os movimentos que você fizer. Claro que o movimento no mouse ele não vai gravar, mas se você clicar aqui, apagar, deletar, tudo isso ele está gravando. Quando nós vermos aqui o código que foi criado, eu vou apagar essas linhas onde eu selecionei essas duas células porque elas são desnecessárias. No momento que terminarmos aqui o nosso atingir meta, nós vamos aqui nesse botão quadrado aqui que apareceu aqui no final para encerrar a gravação da nossa macro. Vamos então aqui fazer novamente o atingir meta. Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Novamente eu quero mudar aqui o custo do funcionário para o valor de 7.000 e eu quero que altere o salário. Vou dar um OK. OK novamente, o custo foi para 7.000. Eu vou parar a minha macro aqui. Com a macro criada, vamos ver então como ficou o nosso código lá em VBA. Você pode acessar a macro clicando Alt F8 aqui, ele vai aparecer a lista de macro dessa planilha que você está gravando. Você pode vir aqui em desenvolvedor, em macros, que também vai aparecer a sua telinha. Você pode vir também em desenvolvedor e acessar o Visual Basic, que é onde nós vamos fazer as alterações. Você pode também utilizar a tecla de atalho Alt mais F11 aí para acessar o Visual Basic. Vamos clicar aqui. Esse é o Visual Basic, certo? No momento que nós gravamos a macro, ela criou um módulo aqui na nossa planilha atingir meta. Tem aqui uma pasta chamada módulos. Você pode abrir módulo 1, dois cliques em módulo 1. Você pode observar que aquela seleção que eu fiz na célula D10, que foi a célula do salário, ele gravou. Eu não quero isso, eu vou apagar. Os campos aqui da nossa macro de nome que nós definimos, ela está aqui, a sub, que é a nossa macro atingir meta. Ele tem aqui esses campos com esse apóstrofo aqui na frente, que são comentários. O código ele não lê esses campos. Mas vamos então para o nosso código aqui, que é o nosso objetivo nesse momento. Você pode observar aqui que da mesma forma que nós fizemos o atingir meta através lá do recurso, ele gravou aqui qual era a célula que nós queremos alterar. D27, você pode observar que D27 é o nosso custo, certo? O range aqui é onde ele delimita aquele intervalo que nós queremos utilizar. Então,
Como nesse caso não foi intervalo, só foi uma célula, nós temos então D27. O objetivo, nós queremos é que ele chegue a R$7.000. E o range aqui, que é onde a gente vai fazer a mudança, a célula que será mudada, é a D10, que é a célula do salário. Vocês podem ver aqui o seguinte. Nesse caso aqui, você tem o igual e o range. De forma simples, você também tem o igual e o valor aqui. O que é que nós vamos fazer? Apenas adaptar esse código para que a gente possa utilizar a nossa célula C4, que é o nosso custo desejado, para executar o nosso atingir meta. Então vamos copiar aqui o range. Vamos colar aqui em cima desse 7.000. Colar. E vamos dizer que nós queremos que seja a célula C4. Então, recapitulando, nós vamos alterar o valor do custo para o objetivo que será aqui o total do custo definido na célula C4. E nós vamos mudar o valor do salário até que C4 seja atendido e a gente saber também qual é o valor do nosso salário máximo ali que a gente pode pagar a este funcionário. Eu vou fechar aqui o VBA. Nós vamos criar aqui um botão. O botão você pode criar aqui através do desenvolvedor, dessa forma, e aí atribuir diretamente a macro a este botão, mas esse botão você não pode fazer muitas alterações. Você pode então colocar qualquer tipo de figura aqui e atribuir a macro a essa figura. Vamos colocar aqui uma figura aqui. Vamos definir aqui uma cor vermelha, tirar o contorno, editar o texto aqui, calcular. Vamos ajustar aqui o texto dentro do nosso botão. Então nós temos agora o nosso botão calcular. Vamos clicar com o botão direito, atribuir macro e vamos selecionar aquela macro que a gente acabou de criar. Vamos dar um OK e a nossa macro já está criada aqui e definida para esse botão. Então, se você alterar aqui o seu custo agora para R$5.000 e apertar em calcular, a planilha ela vai recalcular para R$5.000. Se você colocar novamente R$8.000, ele vai calcular para R$8.000. Se você botar R$100.000, ele vai calcular o salário aqui para que você tenha um custo final de R$100.000. Então, esse é o recurso que nós queríamos mostrar hoje para vocês e como você pode utilizar ele aí para que auxilie aí no seu dia a dia, além de mostrar como fazer essa gravação e essa alteração da macro lá dentro do BVA. Se gostaram do nosso vídeo, curtam, se inscrevam em nosso canal, mandem sugestões de melhoria aí e sugestões também de conteúdo para que a gente possa cada vez mais atender aí a necessidade de vocês. Muito obrigado, fiquem bem, tchau!